importante colocar nessa conversa o diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa, para explicar para a gente quais são as medidas em discussão para tentar conter a disparada do preço dos combustíveis. A gente sabe que é uma missão difícil, a gente está vendo o esforço dos governadores para isso, né, Naka? Boa noite. Boa noite, Márcio. Há uma série de propostas sobre a mesa atualmente, mas, obviamente, para um problema tão grande como esse, a solução não necessariamente é fácil. E há muitos pontos a serem observados, porque há aspectos positivos nas grandes propostas em discussão, mas também há dificuldades e problemas nessas propostas. A gente preparou uma tela aqui com os grandes temas, as três principais propostas em discussão. A primeira, Márcio, é a proposta federal, do governo federal, de redução de impostos. O aspecto positivo é que reduz imediatamente, basicamente, o preço final do litro dos combustíveis. No caso, por exemplo, da gasolina, a gente poderia ter uma queda de 10% só com a redução, com o zerar dos impostos federais. Mas aí tem um aspecto negativo. Isso geraria uma menor arrecadação para o governo federal ou para os estados que dependem muito, como a Renata mencionou, do ICMS. E o impacto é limitado, porque se, por exemplo, o petróleo realmente se confirmar a tendência de alta e superar os $100, esse desconto no imposto seria rapidamente superado ou anulado. Agora a gente tem a segunda proposta que foi debatida hoje pelos governadores, o Fundo de Estabilização. A grande função, Márcio, dele seria essa amenização, um amortecimento do sobe e desce dos preços. Mas aí tem um problema, que faltam os recursos. A Renata mencionou as origens possíveis desse projeto. Só que a gente teria de trocar o pneu do carro com o carro andando, porque a gente teria de usar os recursos para amenizar a tendência atual do petróleo, ao mesmo tempo em que a gente teria de constituir este fundo. Normalmente, os economistas dizem que o fundo deveria ser criado em momento de queda de preços. E aí você retém uma parte do dinheiro para conseguir guardar esses recursos para usar no momento de alta dos preços. E rapidinho, a gente sabe de quanto seria esse fundo? Existe uma ideia disso? Os governadores não mencionaram, pelo menos até o que se sabe até agora, o valor deste fundo. Teria de ser bastante parrudo para que a gente observasse algum tipo de efeito. Porque se a gente olhar o termo em português, amenizar, amortizar, não é cancelar ou anular uma tendência. Então, se o petróleo estiver subindo, subiu 10%, talvez a gente sinta 2% de aumento. Aí isso é uma amenização da trajetória, não resolve o problema, só ajuda o nosso bolso. E por fim, Márcio, a terceira proposta que a gente começou a ouvir mais recentemente é um questionamento sobre a política de preços da Petrobras. A gente ouviu o presidente da Petrobras falando que não poderia mexer na fórmula que usa o dólar e o petróleo para estabelecer os preços. Mas tem governador, inclusive, que apoia o presidente da República, defendendo desvincular os preços da Petrobras do dólar e do petróleo, ou do petróleo. Isso poderia ter um efeito de fato positivo, porque você faria essa desconexão entre os preços, mas aí teria um problema. Afeta o lucro da companhia, afeta quem recebe dividendos, a própria União e os acionistas. Então, o acionista poderia pagar essa conta nesse caso. Agora, qual dessas três possibilidades agradaria mais ao governo federal? Que, no fim das contas, é quem vai fazer essa decisão. Ou ainda está se pensando na PEC, numa PEC? A PEC trata principalmente dessa primeira opção. O corte de impostos. Exatamente. Porque para o governo federal, Márcio, é um corte relativamente pequeno. O ICMS é muito mais importante para os governadores do que PIS/COFINS de combustíveis para o governo federal. Então, seria uma forma até política de empurrar essa solução para os governadores. Então, o governo federal tem indicado que prefere a primeira opção. Os governadores não querem cortar na própria carne, optam e pelo apoiam fundo de estabilização. E aí você começa a ouvir de pessoas ali diferentes essa terceira hipótese, que eu diria que, do ponto de vista da Faria Lima, dos meus amigos investidores no mercado financeiro, é a mais polêmica. É difícil chegar a uma conclusão aqui, mas a questão é preciso chegar rápido a isso, porque a gente está enfrentando essa alta já há bastante tempo e a gente sabe que o preço no mercado internacional, a tendência ainda é de alta. Quanto mais a gente vai poder esperar
até o combustível chegar a R$ 8,00 o litro, até R$ 10,00 o litro. Outro dia estavam fazendo já conjecturas. Como o país vai viver com R$ 10,00 o litro do combustível, e da gasolina? O pior é que em 2022 a gente tem uma situação ainda pior do ponto de vista do bem-estar econômico. As pessoas já estão com o orçamento pressionado, o desemprego não está melhorando de forma acelerada e a economia deve estacionar esse ano. Então, se havia algum espaço no bolso do consumidor, ele já não existe mais. Então, qualquer alta agora em 2022 dos combustíveis, Márcio, vai ser ainda pior como sensação para nós consumidores. Então, é preciso ter pressa para dar uma resposta. E rapidamente, o ano eleitoral ajuda ou atrapalha? Atrapalha porque todo mundo, nesse caso, quer dar presente para as pessoas, né? Então, os políticos querem dar boas notícias. E algumas dessas possibilidades não necessariamente geram boas notícias. Por exemplo, aqui, o mercado financeiro seria prejudicado. Ali, falta o dinheiro, o orçamento público seria prejudicado. Na primeira opção, a mesma coisa. O orçamento seria sacrificado. E a boa notícia não pode ter um prazo de validade, de duração muito curto, né? Porque senão não adiantaria Exatamente. nada. Não adianta dar boa notícia agora e em novembro vira má notícia. Obrigado, Especialmente Naka. sendo perto da eleição. Exatamente. Obrigado, Naka.